A Rússia bombardeou terminais de grãos da Ucrânia pela quarta vez durante a guerra. O ataque destruiu toneladas de ervilha e cevada. Sobre o impacto da guerra no agronegócio, a gente conversa agora com o nosso comentarista da CNN, o Marcos Yancchi. Yancchi, muito bom dia. Um prazer falar com você. Muito bom dia, Carol. É um prazer estar com todos hoje. Yancchi, para a gente analisar não só os ataques a locais que armazenam grãos, mas também a saída da Rússia daquele acordo que permitia a exportação de grãos pela Ucrânia. Foi um acordo que foi prorrogado em várias oportunidades, só que na semana passada, então, a Rússia decidiu abandonar esse acordo. Primeiro, Yancchi, olhar um pouco para essa cadeia global. Em que medida a extinção desse acordo e o bombardeio desses postos de armazenagem de grãos, eles acabam culminando numa elevação de preços mundial e também o risco de desabastecimento global. Estamos diante desse risco, Yancchi? Bom, a suspensão da iniciativa de grãos do Mar Negro, né, é uma coisa bastante grave. A gente tem que lembrar que ela já completou um ano, ela começou em julho do ano passado, e por conta dessa iniciativa se conseguiu exportar mais de 30 milhões de toneladas de cereais e oleaginosas a partir dos portos da Ucrânia, né? A suspensão e o bombardeio desses portos realmente é algo extremamente grave, que recrudesce um problema que agora ultrapassa as fronteiras dos dois países, porque o que nós estamos falando aqui é do abastecimento da África, do Oriente Médio, da Ásia, principalmente em duas commodities fundamentais, que são trigo e milho, né? Agora, tem uma vantagem, tem um ponto positivo hoje, é que, ao contrário de julho do ano passado, quando os preços subiram muito e acabou gerando inflação em todo o mundo, dessa vez o que a gente está vendo aqui é uma situação de abastecimento global muito mais segura pela grande safra de trigo que a Rússia teve, porque, na verdade, o que está suspenso é a saída de grãos da Ucrânia e não da Rússia. Então, a Rússia teve uma safra muito boa de trigo, os Estados Unidos e a Europa também, e no caso do milho, o Brasil ajudou bastante, porque o Brasil hoje é o segundo maior exportador de milho do mundo, à frente da Ucrânia, e se a gente pegar nessas últimas duas safras, de 21 a 23, nós aumentamos as exportações de 20 milhões de toneladas por ano em 2021 para cerca de 55 milhões hoje, né? Então a gente colocou mais de 30 milhões de toneladas no mercado nesses 2 anos e principalmente na safra atual, que é uma safra recorde. Então nós não estamos vendo nesse momento um problema de inflação por conta desse bloqueio. Tem mais um fator importante, Carol, é que lá em julho do ano passado, cerca de 90% dos grãos da Ucrânia saíam pelos portos, saíam através da iniciativa, através dessa rota. E hoje é cerca de 50%, porque nesse período eles estão hoje tirando grãos por terra e por rio, através da Europa, e já não dependem tanto da saída através de navios. Então, tudo isso ajuda um pouco, mas há também um outro lado muito complicado, que é a questão da geopolítica, né? A gente sabe que o mundo, principalmente o mundo em desenvolvimento, vê isso muito mal do ponto de vista da Rússia, e isso pode ter consequências da Rússia ter menos aliados ainda, porque esses países africanos já foram lá para falar sobre o problema deles. Então, realmente, eu acho que atrapalha muito a imagem da Rússia no mundo, além de levar alguns países a quererem aumentar os seus níveis de protecionismo, né? Tem país que está falando, a gente precisa controlar as exportações, porque vai acabar afetando o preço, e isso é muito ruim. Yancchi, só aproveitando aqui, você falou sobre a posição do Brasil hoje quando falamos da exportação de grãos, que ela pode ser ainda melhor, ou seja, o Brasil pode ser ainda mais favorecido ao ocupar determinados espaços que hoje a Ucrânia ocupa, quando a gente fala de exportação de grãos, por exemplo? Sem dúvida alguma, porque nós fizemos uma safra esse ano de 305 milhões de toneladas, uma safra que é recorde, e ela se baseia demais na soja, né? Para onde que a gente foi agora para mais de 150 milhões de toneladas, e de milho
mais de 130 milhões de toneladas. Então, realmente, esses dois produtos foram beneficiados, porque a Ucrânia exporta muito milho, como eu já disse, exporta trigo e exporta também óleo de girassol, né? Então, no fim, o Brasil ajudou a suprir a falta da Ucrânia desde a guerra, né? E vai continuar assim, quer dizer, a gente sabe que o Brasil tem muito potencial para continuar crescendo nas exportações. Então, nós acabamos realmente ajudando o mundo em um momento em que a Ucrânia teve esse problema todo. Marcos Bianchi, nosso comentarista de agronegócio aqui da CNN. Mais uma vez, Bianchi, obrigada. Bom dia para você.